E hoje nós vamos ver esse tema que, na realidade, ele está circulado pela questão da humildade, do perdão e do amor. Eu gostaria de saber aqui, em primeira instância, o seguinte: quais são as datas em que geralmente a sua família faz um jantar especial, um almoço especial? Quais são as datas? Vocês podem me ajudar? No Natal? Qual é a outra data também que a sua família se reúne e já é assim uma tradição? Na própria Páscoa, não é verdade? Tem mais alguma outra data? Na virada do ano, né? Tem uma ceia para a virada do ano. Também quando acontecem os aniversários, não é verdade? Eu sei que o povo gaúcho tem muito apreço à unidade da família, de estarem juntos e comerem juntos. Eu fui em certa ocasião aqui num restaurante alemão e percebi como eles primam por esses momentos com a família. Isso é muito bom, né? E há alguns dias atrás, o Lael estava muito preocupado com a sogra e o sogro. Isso é um genro que é um filho, esse cara. Porque eles estavam completando 40 anos de relacionamento e, como resultado, deram de presente a Ju para ele. Deus seja grandemente louvado por isso. Queridos, a mensagem de hoje está falando sobre um jantar especial. Inclusive, nós estamos falando só de jantares, né? Porque o tema de ontem também envolveu um jantar, né? Na última semana de vida de Cristo. Eu fico às vezes assim imaginando como é que ele, sabendo que era a sua última semana de vida e tinha tempo para investir na sua vida social, em jantares, em banquetes. Como Jesus é extraordinário. Não se deixava abater, sabe, pela expectativa do sofrimento, por pressentir a sombra da cruz, enfrentava de boa e tinha tempo para jantar. Tem gente que quando passa por problemas deixa de comer. Jesus, pelo contrário, procurava estar envolvido com os seus amigos, com as pessoas, porque ninguém nunca gostou mais de gente do que Jesus. E o fato é que agora, na sua noite anterior ao seu sacrifício, portanto, era o último jantar entre Jesus e seus apóstolos. Era o último jantar. Eles não sabiam disto, mas Jesus sabia. Você já pensou estar sentado à mesa, rodeado por familiares e amigos, e somente você saber que é o último jantar com eles? Não é uma situação fácil. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Não é uma situação fácil. Mas a Bíblia nos passa exatamente, sabe, esta situação. É exatamente o que nós chamamos hoje de Santa Ceia. O que nós chamamos de Santa Ceia, na realidade, foi um jantar entre Jesus e seus amigos mais íntimos. E era um jantar mesmo. Bem diferente da Santa Ceia que nós praticamos hoje, com toda a sua força de significação dentro dos símbolos usados. Mas Jesus estava ali para fazer exatamente esta última ceia com eles. E é impressionante nós percebermos o que aconteceu. Então, por favor, vamos abrir a palavra de Deus. Bíblias abertas em algo que ninguém apreciava fazer, Jesus fez. Isso significa que o segredo da vida, muitas vezes, não é você fazer só o que você gosta. É você fazer o que é necessário e, de repente, aprender a gostar do que faz. Jesus fez algo que nenhum escravo judeu fazia.
somente os escravos gentios e os mais inferiores, porque havia na realidade uma escala dentre os escravos, e dentre eles havia aquele que era considerado inferior dentre os outros escravos. Este escravo, considerado mais inferior, era o que lavava os pés das pessoas que eram convidadas, e antes de servir o jantar, os pés dessas pessoas eram lavados. Então este escravo, que era gentil, fazia exatamente esta obra, porque um escravo judeu não lavava os pés de seu senhor. Vocês percebem então o contexto da situação? Nos mostra exatamente o seguinte: Evangelho de João, capítulo 13, Bíblias abertas, a partir do versículo 1. O texto bíblico nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, exatamente na noite anterior, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para quem? Para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mantenha a palavra de Deus aberta neste texto. Pode ficar com a Bíblia aberta nesse texto. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesta reflexão é para o fato de que Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Interessante que no Evangelho de João, essa expressão, chegado a sua hora, ela se repete várias vezes, e na teologia de João, esta hora era a hora da glorificação. Então aquilo que do ponto de vista humano era a hora da humilhação, devido ao propósito e o plano de Deus, era a hora da glorificação. Interessante inclusive observar que em João capítulo 2, verso 4, Jesus então diz para sua mãe de que ainda não havia chegado a sua hora, né? Depois então você observa no capítulo 7, verso 20, e também no capítulo 8, verso 20, que mais uma vez Jesus elucida o fato, sabe, de que a sua hora não havia chegado. Então Jesus sabia que ele estava cumprindo um cronograma divino. No capítulo 12, versículo 23, ele torna a falar sobre a questão da sua hora, e finalmente, queridos, no capítulo, se não 17, ou é o 18, ele fala que para Deus, Pai, a minha hora chegou. A minha hora chegou. Jesus sabia que estava seguindo um cronograma divino, que Deus tinha planos para a sua vida, que sua vida era uma realização dos planos de Deus. Queridos, como é bom quando você sabe que está alinhado com os planos de Deus para a tua vida. Quando você sabe que está no caminho certo. Quando você está em sintonia com o teu Criador. Quando você faz e tem exatamente aquilo que Deus tem para a tua vida. Uma das piores coisas é quando nós não somos aquilo que Deus espera que sejamos. Quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus gostaríamos que estivéssemos fazendo. Quando lamentavelmente não temos ou temos o que Deus na realidade não espera que nós obtenhamos. Jesus ele tinha e ele fazia exatamente aquilo que estava nos planos maiores de Deus. Sabe, o profeta Jeremias revela as palavras do Senhor quando diz assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então quando você quiser entrar num relacionamento com alguém, quando você quiser fazer um investimento na sua vida, quando você quiser escolher a faculdade que você vai investir 4, 5 ou mais tempo, 5 anos ou mais tempo da sua vida, por favor, consulte ao Senhor. Que você esteja nos planos de Deus, sabendo que Deus é contigo. E como isso nos perpassa segurança e paz interior e nos dá forças para suportar e superar quando você sabe que Deus é contigo. E Jesus tinha
essa concepção e percepção da presença e da proteção de Deus nesse contexto decisivo da sua vida. Isso é maravilhoso. Sabia que havia chegado a sua hora. E uma vez que chegou a sua hora, no lugar de fugir, ele enfrentou de mãos dadas com Deus. Amados, entendamos, a fuga, ela não resolve os nossos problemas. Se você tem problemas em sua vida, enfrente esses problemas de mãos dadas com Deus. A fuga pode, na realidade, agravar os seus problemas. E tem que resolver uma coisa que seja logo resolvida. Era exatamente essa a visão de Jesus. Eu tenho que enfrentar isso, então, que eu já enfrente de mãos dadas com o Pai. Por isso, quando ele falou com Judas, nós vamos ver daqui a alguns instantes, ele diz: o que tem para fazer, faz o quê? Depressa. Eu tenho que passar mesmo por isso, então que eu passe logo. Isso acontece contigo? Você passa por isso? Mais ainda, todos nós, sabe, um dia vamos passar por essa experiência de Cristo. Um dia vai chegar a nossa hora. De repente você já pode ter passado por esta experiência, quando alguém da sua família foi notificado que estava infelizmente com uma doença terminal e que só teria X tempo de vida, como por exemplo 1 mês ou 2 meses de vida. E a pessoa então tem um tempo para se preparar para enfrentar o inevitável, que é exatamente a morte. Então, diante exatamente disto, de que todos nós um dia, sabe, iremos nos deparar com a nossa hora, então, por favor, diga para você mesmo: um dia vai chegar a minha hora. Quando eu realizo cerimônias fúnebres, que é de fato a cerimônia mais constrangedora de se realizar, eu sempre me lembro de uma coisa: a diferença entre a gente e aquele que se despediu da vida é somente uma: o tempo. Mais cedo ou mais tarde, o nosso futuro será o nosso presente. Então, dentro desta realidade existencial, a proposta é a seguinte, queridos: valorize a sua vida, porque boa ou má você não vai ter outra. Saiba disto, valorize a sua vida. A palavra nos mostra, por exemplo, no livro de Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, que aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disto o quê? O juízo. E aí o verso subsequente, versículo 28, fala da segunda vinda de Cristo. Então, por favor, a palavra é muito clara em dizer que você só tem uma vida. Não existe na Bíblia a palavra reencarnação. Nós entendemos que houve apenas encarnação. E quem passou por essa experiência foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então você não tem várias vidas, você só tem uma vida. Valorize, por favor, a sua espiritualidade, porque quando esta hora chegar, tudo que vai na realidade fazer a diferença é a sua fé em Cristo, o seu amor por Cristo. Sim ou não? Você nunca vai se arrepender de ter entregado a sua vida para Jesus, de ter seguido os caminhos de Deus. Quando chegar a sua hora, você nunca vai se arrepender. Você poderá arrepender-se, à semelhança de Voltaire e de outros mais, que ao chegar a sua hora não encontravam-se preparados para o momento. E quando nós não estamos preparados para este momento, isso pode acontecer? Eu não quero ser dramático, eu quero ser realista. Por favor, sabe, faça planos como se Jesus só fosse retornar para este mundo daqui a 100 anos. Mas esteja pronto, como se ele viesse amanhã. Amém? Chegada a sua hora. Interessante o que Shakespeare, ele afirma, ele diz assim: viver é amar. O que dá sentido à vida é o amor. E Jesus deixa isso aqui bem claro.
Veja o que nos diz o versículo 1 mais uma vez. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o quê? O fim. Aqui há uma relação entre a vida de Jesus e o amor de Jesus. Tendo amado os seus. Queridos, como o amor deu sentido ao relacionamento entre Jesus e os apóstolos. Como o amor dá sentido à nossa vida espiritual, dá sentido à nossa vida conjugal, familiar, dá sentido à nossa vida na igreja. Como o amor dá sentido quando fazemos algo movidos por Ele. Procure amar as pessoas que estão ao seu redor. E não somente sinta amor por elas, transmita amor por elas. Jesus não somente sentia amor pelas pessoas, Ele expressava amor pelas pessoas. E Ele expressava através de palavras, de atos, de um sorriso, da atenção, da simpatia, da empatia, da sensibilidade com a dor do outro, do auxílio e assim sucessivamente. Então Jesus, tendo amado os seus, sabe, uma pessoa que passa por essa vida espalhando amor, sua existência fez de fato a diferença para melhor. E a expressão que diz aqui, amou-os até o fim, ela poderia ser traduzida como amou-os ao extremo. Então, por favor, não tenha medo de amar. Não ame pouco, ame muito. Invista no amor, porque o amor dá poder e dá sentido à vida. A Páscoa é, na realidade, a maior expressão de amor e humildade. A cruz de Cristo expressa de forma absoluta e universal o amor que Deus tem por nós e o quanto Ele está disposto a fazer por mim e por você. Esse amor de Cristo, essa sua disposição de fazer tudo pelo outro, sabe? Chamava a atenção dos apóstolos e os deixava impressionados, porque nunca ninguém amou as pessoas mais do que Jesus Cristo. Ninguém nunca amou mais do que Ele. E Ele nos amou até as últimas consequências. E Ele não só amou aqueles que o amavam, Ele também amou as pessoas que não o amavam. Dentre eles, Jesus amou Judas, sim ou não? Ao longo de 3 anos, Jesus conviveu com Judas e o amou. Inclusive aqui no capítulo 13, nós vemos pelo menos 5 tentativas de Cristo para advertir Judas do que aconteceria. Ao longo de 3 anos, Jesus tentou cativar o coração de Judas. Jesus tentou mudar o rumo da vida de Judas. Eu não sei há quantos anos Jesus vem tentando cativar o teu coração. Há quantos anos você tem ouvido falar sobre Jesus? De repente você fez já uma série de estudos bíblicos e ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus. De repente você tem frequentado a igreja, tem visitado a igreja, uma vez ou outra, mas ainda não tomou sua decisão por Jesus. E você está aqui na igreja já há algum tempo, sabe? E não toma sua decisão por Jesus. O que é que está te faltando? Queridos, quando se trata de decisão lá de Cristo, a Bíblia nunca diz amanhã, ela sempre diz hoje. Hebreus 3,7 diz assim, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que você tem relutado em entregar a tua vida a Cristo? Por que Judas fez isto? Interessante que o texto, por exemplo, de Atos 22,16, Paulo é surpreendido, com a pergunta, e agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo. Quando se trata de decisão, a Bíblia não diz depois, ela diz o quê? Agora. Ela não diz amanhã, ela diz o quê? Hoje. Porque protelar, adiar, é um risco. Nós não sabemos o que nos acontecerá no dia de
amanhã. E nós temos assim um leque de experiências e pessoas que adiaram sua decisão e lamentavelmente a hora chegou e elas não estavam preparadas. Mais uma vez eu digo para vocês, eu não quero ser dramático, eu estou sendo realista. E o texto aqui nos mostra, no versículo 2, queridos, que mesmo amado, mesmo vendo a expressão de humildade de Jesus, porque os pés de Judas também foram lavados por Jesus. Sim ou não? Jesus não só lavou os pés dos outros apóstolos, ele também lavou os pés de Judas. E Judas provavelmente ficou impressionado com a atitude de Cristo, porque nenhum escravo judeu, repito, lavava os pés do seu Senhor. Por que Jesus fez isso? Jesus lavou os pés dos apóstolos amando-os. Isso é lindo demais. E fez isso para ser exemplo. Mostrar que na igreja cristã, os líderes e os membros devem ser humildes e não prepotentes ou autossuficientes. Um dos piores testemunhos contra o cristianismo é o orgulho, a autossuficiência, a prepotência de pessoas que se valem de sua posição, de seus recursos, para humilhar o outro. E Jesus disse, antes ser humilhado do que humilhar. E Jesus nos mostra que para nós crescermos, nós temos que nos curvar. Isso é fantástico. E o versículo 2 aqui nos diz, durante a ceia, durante o jantar, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Queridos, nós encontramos no compêndio de Deus 71 referências sobre a existência de Lúcifer. E o que levou Lúcifer a resvalar em sua vida foi o orgulho. Lúcifer não estava disposto a se humilhar, muito pelo contrário. E o texto aqui nos mostra, para nossa surpresa, não sabemos qual é o processo que ele usa, nós desconhecemos, mas ele trabalha com a nossa mente, porque coração na Bíblia significa mente. Diz aqui, tendo já o diabo posto no coração, na mente de Judas. Qual é o mecanismo que ele usa? Qual é o processo para ele ter acesso à nossa mente e nos induzir a fazer aquilo que ele quer? Nós não sabemos explicar, mas a Bíblia nos revela de que este ser invisível e espiritual, ele coloca coisas na nossa cabeça contrárias à vontade de Deus, para nós fazermos o que ele quer e a gente pensando que está fazendo o que a gente quer. Agora, uma coisa você pode ter certeza, ele nunca vai apelar para o amor a Cristo, ele sempre vai apelar para o egoísmo, para a ambição, para o orgulho, para a vaidade, para esse tipo de coisas, para o seu apego com as coisas desta vida. Judas era um cara totalmente envolvido com política, ambicioso. Na sua cabeça só rolava ter status, ter dinheiro, ter posição. E pelo seu apego às coisas desse mundo, ele não conseguiu amar a Jesus, porque o amor que ele sentia pelo mundo o incapacitava de amar a Cristo. Você nunca vai conseguir amar duas pessoas ao mesmo tempo. Você pode até amar mais de uma vez na vida, mas o amor que você sente por uma pessoa te incapacita de amar a outra. E o amor que Judas sentia pelo mundão o incapacitava de amar a Cristo. Você está passando por uma experiência parecida. Você é uma pessoa que está muito apegada com as coisas do mundo, a ponto de sacrificar no altar, sabe, do sucesso, sua família, sacrificar seu relacionamento conjugal, sua saúde, a sua fé, de não ter tempo para Deus, porque você só trabalha, e não consegue, sabe, valorizar a família, a sua fé, a igreja e assim por diante. Esta era mais ou menos a situação de Judas.
E queridos, a palavra aqui nos mostra que Judas, sabe, lamentavelmente, o seu coração não foi tocado por Cristo, mas ele foi tocado por outro ser. Quando o nosso coração não é tocado por Cristo, quando o inimigo coloca na nossa cabeça pensamentos de traição, quando de repente ele coloca na sua cabeça pensamentos de ser desonesto na empresa onde você trabalha, ele coloca na sua cabeça o pensamento de trair o seu cônjuge, de não valorizar a sua fé e a sua família. Essa era a situação de Judas. E a palavra nos mostra que exatamente nesse contexto dramático, em que Judas se encontrava, Jesus fez 5 tentativas para diverti-lo, a fim de que ele não fosse nesta direção. E a palavra também aqui nos mostra, queridos, que Jesus se levantou, de acordo com o versículo 4, Jesus se levantou, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que experiência linda! Uma toalha e uma bacia. Foi tudo o que Jesus precisava para dar uma das maiores mensagens para este mundo. Uma toalha e uma bacia. Para as pessoas orgulhosas, Jesus te mostra uma toalha e uma bacia. Para as pessoas que, como Judas, estavam tão atraídas pelo mundo, Jesus simplesmente lhe mostra uma toalha e uma bacia. Antes da Páscoa. O que esta mensagem diz para você? Você que, de repente, nesta noite, está aqui na igreja e que tem pensamentos completamente diferentes dos pensamentos de Jesus. Porque Judas tinha pensamentos totalmente diferentes dos pensamentos de Jesus. E Jesus mostrou para ele uma toalha e uma bacia. A simplicidade de Cristo, a humildade de Cristo, mostra, queridos, que a humildade não é pobreza. A humildade é uma tremenda riqueza. E que a base da humildade é o amor. Sim ou não? E com amor e humildade, nós devemos servir as pessoas e termos naturalmente uma vida com crenças e valores diferentes. Mas as pessoas, os próprios discípulos estavam impressionados com Jesus e não estavam conseguindo entender o que Jesus estava fazendo. Quantas coisas Jesus tem feito e falado que as pessoas não conseguem entender. Inclusive um deles era o Pedrão. Pedro não estava conseguindo entender o que Jesus estava fazendo. Ele então resistiu fortemente, dizendo que não permitiria que Jesus lavasse os pés dele, fizesse a obra que tinha para fazer na vida dele, que ele não permitiria. E eu fico, de repente, pensando, se, sabe, nesse momento, eu não estou falando para alguém que não está permitindo que Jesus faça uma obra em sua vida. Não permite que Jesus entre em sua vida. Foi exatamente o que Pedro fez, queridos. O texto aqui nos diz, a partir do versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Ele não estava compreendendo o que Jesus queria fazer. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se você não permitir que Jesus faça a obra que Ele quer fazer em tua vida, você não terá parte com Ele.
E quando Pedro ouviu isso, diante de sua prepotência, diante de seu orgulho intelectual, diante de sua incompreensão, o seu ego foi abatido, porque ele não conseguia admitir a possibilidade de viver sem Jesus, de Jesus não fazer parte de sua vida, dele não ter parte com Cristo. E quando ele ouviu isso, então ele nos diz o que afirma no versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também o quê? As mãos e a cabeça. Senhor, eu sou teu completamente. Tudo que eu quero é ser mais semelhante a ti. Ajude-me, Senhor, a ter um coração como o teu. Um coração humilde, um coração manso, um coração sábio, um coração terno. Ajude-me a me diminuir cada vez mais como o Senhor está se diminuindo, assumindo a posição de um escravo gentil e lavando os meus pés. Por favor, Senhor, faça em mim e por mim aquilo que eu não consigo fazer. Pedro entendeu que ninguém era mais humilde do que Cristo. Ninguém o amava mais do que Jesus. O seu amor tocou e transformou o seu coração. Nós vamos ouvir agora uma música que fala exatamente a respeito disto, deste amor maior que se derramou sobre a vida de Pedro, que tocou o coração de Pedro, que sensibilizou a Pedro e que mudou o rumo da vida de Pedro. E Pedro entendeu que não merecia este amor. Pedro entendeu que nunca conseguiria corresponder a este amor. Mas Pedro sabia de uma coisa, que apesar de seus defeitos, de suas imperfeições, ele queria Jesus bem junto dele. Ele queria amar a Jesus, ele queria seguir, servir a Jesus. Ele queria ser todo de Jesus. Se você também tem esse desejo no seu coração, que nesse momento tão significativo, você vem até aqui ao altar da consagração, o altar do amor, e derrame a sua vida aos pés do Senhor. Ouça essa música e ao ouvir, se você for tocado como Pedro, vem até aqui à frente. Sozinho numa cruz, em meu lugar morreu, só para me salvar. Em meu lugar suportou tanta dor, Cristo se deu por mim. Não há maior amor, só Ele me ama assim. Jamais entenderei, sei que não posso merecer. Desejo servi-lo com meu coração, me tê-lo junto a mim. Não há maior amor. Não sei agradecer por este imenso amor. Seus passos vou seguir enquanto eu viver. Em meu Jesus sei que posso confiar,
sou dele, eu sei. Sou dele, eu venci. Não há maior amor, só ele me ama assim. Jamais entenderei. Sei que não posso merecer. Desejo servi-lo com meu coração, me tê-lo junto a mim. Ele é Desejo servi-lo com meu coração, me tê-lo junto a mim. O seu amor jamais entenderei. Não há Depois de Jesus ter lavado os pés de todos os apóstolos, inclusive de Judas, depois de ter conversado com Pedro, naquele momento tão sublime, ele faz uma pergunta: compreendeis o que vos fiz? Pedro ainda não havia compreendido, mas ele havia aceitado. E há situações na vida que mais importante do que você entender o que te acontece, mais importante do que você entender o que Jesus está realizando em teu coração, em tua família, em tua vida, é você aceitar. Mas a pergunta de Jesus em João capítulo 13, versículo 12, compreendeis o que vos fiz? Que mais do que você compreender, você possa aceitar. O fato de você ter se levantado, ter vindo até aqui à frente não é simples e não é fácil. Mas durante esta semana, você terá todas as noites este momento entre você e Jesus, diante da cruz, para que através da atuação da palavra e do Espírito, a cruz triunfe em tua mente, em teu coração, em tua vida interior, e que ela possa gerar redenção e perdão. Louve ao Senhor agora, nesse momento, e transforme esta música na sua oração, porque ela vai traduzir o que está no seu coração. Mas
E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Sou merecedor, tua graça me alcançou. Louvado sejas em Cristo, Senhor, por esta visão maravilhosa que temos do teu grande amor, pela forma como tua graça em nosso coração humilde tem se manifestado de forma salvífica. E nos encontramos aqui, Senhor, para te pedir perdão pelos momentos em que fomos indelicados com o teu próprio Filho, os momentos em que magoamos as pessoas que nos amam com nossas palavras e atitudes movidas pelo orgulho, pela prepotência, pela dificuldade que de repente temos de reconhecer que estamos errados, de que temos necessidades e que precisamos da tua ajuda, Senhor. Ajude-nos, à semelhança de Pedro, a querermos ser totalmente teus. Amém, Senhor. A não admitirmos a possibilidade de viver sem ter parte contigo. Que ainda que não compreendamos algumas coisas que estás realizando em nosso coração, que nos coloquemos em tuas mãos, que tão somente entendamos que precisamos, à semelhança de Pedro, permitir que o Senhor lave os nossos pés. Que o Senhor realize a tua obra de amor num exemplo maravilhoso de humildade, nos dando o exemplo para que nós o sigamos. Pedimos, Senhor, que pratiquemos isto em nossa vida, que sejamos felizes, sendo amáveis, sendo humildes, sendo renovados pela tua palavra, pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Renove-nos, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar
o teu nome, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Quantos de vocês nesta noite reconhecem essa necessidade? Eu também reconheço que necessito de Cristo. E é por isso que eu estou aqui. Quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Jesus, Ele tem a oportunidade de atuar em nosso coração. Sabe, no nosso coração tem que bater o coração de Cristo. Um coração manso, humilde, muito amável. Esse coração transforma a nossa vida. Esse coração abate o orgulho e faz com que sejamos humildes e sábios. Se você de repente entende que precisa disto, de um coração humilde, um coração amável, um coração perdoador, um coração sábio, pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Cristo, clame por isso, no íntimo do teu ser. Senhor, ajude-me a ter o coração de Jesus batendo dentro de mim. E que isto gere uma renovação mental, emocional, e que eu seja renovado pelo batismo do teu Espírito e tenha a satisfação de nesta semana ver a cruz triunfando na minha vida interior. Amém. Louvemos ao Senhor. Quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, Senhor. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Vamos repetir a última frase. Pra honrar o teu nome, Senhor. Eu quero agora que a oração final você faça. Que aí onde você está, que você eleve a sua mente a Deus em oração. E peça a Deus essa renovação espiritual por meio de um transplante divino, onde o coração de Cristo será colocado no teu coração, onde o amor e a humildade irão naturalmente caracterizar a sua vida.
Faça essa oração agora, é você e Ele. Amém. Amém. Nós desejamos uma boa noite a todos. Realmente saímos mais leve. E nessa noite que Jesus continue não só nos passos da humildade, mas nos nossos passos até as nossas casas. E continuando a nossa caminhada, amanhã às 8 horas estaremos conversando e aprendendo mais um pouquinho dos passos de comunhão. Aguardamos a todos aqui, 8 horas. Lembre-se de abraçar a pessoa que está do seu lado, dar uma boa noite e até amanhã.